meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac e com muito prazer, com muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Claro, aula de administração financeira e orçamentária. Hoje, a gente vai falar um assunto que sempre é cobrado em provas de concurso público, um assunto na qual você, como estudante, como concursando, concurseiro, você deve torcer para cair na prova. Por quê? Porque é um assunto tranquilo. Tá? Um assunto muito fácil. Vem comigo, vamos lá, né? Créditos adicionais, né? Créditos adicionais. Professor, qual que é a lógica do crédito adicional? O nome diz que adicional que adiciona alguma coisa em algum lugar, né? Isso é a interpretação do famoso crédito da palavra adicional. Então, crédito que é adicional orçamentário. Então, os créditos adicionais, nós temos dois tipos, né? Os ordinários, que esses ordinários são aqueles devidamente previstos na Lei do Orçamento Anual, na LOA. E os créditos adicionais? Os créditos adicionais irão ser adicionados à LOA, tá? E aí nós temos três tipos. Na altura do campeonato, você já sabe esses três tipos, né? São os créditos suplementares, ok? Os créditos especiais e os créditos extraordinários. Extra, né? Aqui, ó, extraordinários. Beleza? Então, nós temos esses três tipos aí. Ó, crédito orçamentário ordinário são aqueles atribuídos na LOA em montante de recursos, dotações, para diversas ações que fazem parte dos programas de governo. Ou seja, para o plano de governo anual, né, da LOA. Esse é o conceito dos créditos adicionais. Bacana, ok, fechou, né? E os créditos adicionais, né, segundo o artigo 40 da lei, são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientes nas dotações orçamentárias, ou não computadas ou insuficientes, né? As insuficientes, olha aqui, são os créditos suplementares, ó, insuficientes. Ok, como assim, professor? Tá? Como assim insuficientes? Está lá na LOA. Tá? Tá lá na LOA. Por exemplo, aquisição de 10 viaturas, no valor aí de R$300 mil. Só que, para adquirir as 10 viaturas, não são necessários, 300 mil não é suficiente. Precisa de mais 100 mil, vai para 400 mil. Opa, e aí, pessoal? Aí, vai para 400 mil, o que eu digo para vocês? Eu digo para vocês o seguinte, né? Que é insuficiente, você vai ter que suplementar essa dotação para comprar. Então, já existe no orçamento, né? Professor, especiais e extraordinários. As duas hipóteses significa dizer que não são computadas, né? Dotações não computadas, ó. Dotações. Aí vou colocar aqui, né? Barra ações, olha aí, ó. Não computadas na LOA. Entendi, professor. Não computadas na LOA, exatamente. Dotações e ações não computadas na LOA. Então, você tem que saber? Tem que saber. Falou, ó, insuficiente, créditos suplementares, bacana. Especiais e extraordinários. Isso aqui é parte conceitual, tá? Até aqui é tranquilo, sem margem de erros, né? Isso aqui é uma aula completa. Vamos lá. Vamos aqui para a Lei 4.320 agora. Então, é o seguinte, lá 4.320, você tem que ler os artigos 40 a 46. Beleza, né? 40. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Ok. Não computadas ou insuficientemente. Ok. Insuficientemente suplementares, né? Aí vamos lá, né? Suplementares. E outros dois não computadas. Aí, nós temos aqui o artigo 41, tá? O artigo 41, ele trata aí para que serve cada tipo de crédito adicional. Os créditos adicionais classificam são três tipos, ó. Suplementares, especiais e extraordinários, né? E aqui, pessoal, aqui você vai ter que entender. Isso aqui é muito cobrado em prova. A letra da lei. Suplementares, destinados a reforço de dotação orçamentária, ou seja, já tem uma dotação no orçamento. Só que é insuficiente, então você tem que reforçar ela. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, né? Professor, como assim não há, né?
Vamos supor o seguinte, né? Que a administração pública precisa fazer um reparo numa ponte urgente, né? No valor de R$ 1 milhão. Tá? Reparo numa ponte de R$ 1 milhão. Não estava prevista essa ação no orçamento. Se não está prevista essa ação no orçamento, ele vai ter que criar essa ação. Então, ele vai criar um crédito adicional, que vai adicionar à lei do orçamento. E, claro, o terceiro tipo de crédito, extraordinárias, os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Né? Novamente, extraordinárias, os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Prof, e aí? Nós já vimos nas aulas anteriores que esse dispositivo já apareceu. Ele apareceu lá na aula das vedações orçamentárias, primeira parte, né? Ou seja, no artigo 167, parágrafo 3º. O que diz isso lá? Vamos comparar os dois textos. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes. Ok. Então, imprevisíveis e urgentes, que não há, são o quê? Extraordinários. Como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública observado ou disposto no artigo 62. Né? Eu tenho duas observações. Aqui fala como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Quando a gente vai lá no texto da lei, na 4.320, ele fala o seguinte: extraordinárias, como destinados às despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Ou seja, e aí, professor, existe uma diferença de interpretação muito grande. Muito grande uma questão de interpretação aqui, né? Quando a gente coloca aqui, ó, em caso, significa dizer que é somente nessas hipóteses, ó, somente em hipótese de guerra, somente em hipótese de comoção intestina, somente em condição de calamidade pública. Agora, quando, né, a gente traz aqui, ó, como as decorrentes, ou seja, como exemplo, as decorrentes de guerra, exemplo, comoção interna ou intestina, ou exemplo, calamidade pública. Ou seja, nós temos uma conclusão importante aqui sobre essa passagem da lei, né? Significa dizer o seguinte, né? Que na Constituição de 88, o rol é exemplificativo. Então, o Constituinte falou o seguinte: olha, eu vou trazer alguns exemplos para servir de parâmetro. Já a 4.320, não, ela é taxativa. Tá? Então, você tem que entender essas diferenças aqui. É claro, o que vale é o texto constitucional. Né? Então, olha, o texto constitucional é um rol exemplificativo, mas você tem que ter essa interpretação. Cara, se você conseguir desenvolver a sua capacidade de interpretação, cara, você vai muito longe. Você vai muito longe mesmo, pode ter certeza disso. Fechou? 10, né? Continuando, né? Ah, professor, observada o disposto do artigo 62. Isso aqui é objeto da nossa aula, nesta aula, ainda mais para frente. O que diz o artigo 62? Concurseiro profissional tem que saber. O artigo 62 é aquela que vai regulamentar as medidas provisórias, ou seja, o crédito extraordinário é permitido o quê? A abertura por créditos, né, por medida provisória. Aí, então, é permitido, é uma exceção, princípio da legalidade, inclusive a gente já trabalhou sobre isso. Né? Artigo 42, vamos lá. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Então, outra coisa, vamos lá, né? Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo, né? Ok, então vamos lá, por lei. Professor, extraordinário, eles vão ser autorizados por medida provisória, isso no caso da União, né? Então, no caso da União, medida provisória. Por quê, professor? Porque é o seguinte, né? Porque na Constituição Federal, o Constituinte deu essa possibilidade para o chefe do Executivo editar medidas provisórias. Por exemplo, no nosso estado de Mato Grosso, a nossa Constituição estadual não delegou para o Poder Executivo, no caso o governador, a edição de medidas provisórias. Agora, tem algumas constituições estaduais, salvo engano,
salvo engano, a Constituição de Santa Catarina, né, Santa Catarina, salvo engano, tem que confirmar. A Constituição Estadual, ela trouxe essa possibilidade do quê? De edição de medida provisória pelo governador, tá? Então tá aí para vocês aí, né? Então vamos lá. Olha aqui, né? O que acontece aqui, ó? Então está colocando o princípio da legalidade. Então é o seguinte, os créditos suplementares especiais precisam de lei. Claro que precisa de lei. Pensa comigo. A LOA não é uma lei? Sim. A LOA não atende o princípio da legalidade? Sim. O crédito adicional não vai adicionar a lei? Sim, se vai adicionar a lei, significa dizer o seguinte, né? Significa dizer que ele tem que ter o quê? O mesmo amparo legal, lei. E o artigo 67 ainda fala o seguinte, são vedados, são proibidos, né? Ó, abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação de recursos correspondentes, né? Então, mais uma vez aqui, reforçando o princípio da legalidade. Então, os créditos suplementares e os especiais necessitam de lei. Extraordinário necessita de quê? Necessita, no caso extraordinário, de medida provisória. Isso no âmbito federal. Outro item importante, né, que é o ponto mais importante aqui. Ó, sem a indicação de recursos correspondentes. Então, é o seguinte, ó, o crédito suplementar e o crédito especial, preste atenção, obrigatoriamente, somente podem ser abertos, autorizados e abertos, se você tiver o quê? A indicação de recursos correspondentes. A aula de recursos, ainda a gente vai tratar de recursos para os créditos adicionais já para vocês aí. A gente vai falar para vocês aí já sobre a análise dos recursos, mas ambos. Professor, e o crédito extraordinário necessita de recursos? Necessita a apresentação de recursos? Não precisa. Prof, por que não precisa? Porque ele é urgente e imprevisível. Às vezes você não tem recursos, não tem como viabilizar. Ou seja, é tão importante o crédito extraordinário que a ideia é o seguinte, faz e depois paga. Faz e depois paga. Bacana? Vamos lá, continuando. Tá? Autorização dos créditos suplementares. Vamos falar especificamente desse cara aqui, né? Primeiro, tá? Olha só, tá? Autorização, tá? Então nós sabemos, tá? Vamos aqui. Nós sabemos o seguinte, não, ó, créditos suplementares, né? Nós sabemos, olha, que a regra geral, ó, é a lei, ok? Beleza, tá? E aí o seguinte, quando a gente fala lei, é uma lei específica. Ou seja, uma lei feita só para isso. Só que para os créditos suplementares, você tem que entender a natureza do crédito suplementar. É para reforço de dotação. Reforço de dotação. Lembra que o exemplo anterior, que era o cara quer comprar 10 viaturas, fez a previsão de 300 mil. 300 mil não compra. Tá? É no mínimo 40 mil aí para você comprar aí um carrinho mequetrefe para a administração pública. Então tem que ter um reforço. Então é o seguinte, né? Ele precisa de autorização, né? Regra geral para autorização. Olha aí. Regra geral para autorização. Aí, ó. Então é o seguinte, né? Ou, né? Ou não, ok, ó, né? Na lei, a lei específica. Essa aqui é a regra geral, ok? Só que é o seguinte, você tem uma exceção. Como assim, professor, você tem uma exceção? Ela pode ter, ó, na LOA pode conter a autorização para abertura do crédito adicional suplementar. Tá aí. Então, na própria LOA, tá? Na própria LOA pode dizer isso. Isso que está escrito aqui. Isso está escrito aqui, ó. A lei orçamentária poderá conter autorização para
abrir créditos suplementares até determinada importância obedecida à disposição do artigo 43. Tá? Então tá aí. Tá? Então a lei orçamentária poderá conter, ó, autorização, tá? Autorização aqui, ó. Então, pô, a LOA é lei? LOA é lei. Então ele está cumprindo. Só que não é lei específica, vai ser uma lei, vai ser na própria LOA, né? Inclusive é o seguinte, né? Aí eu falo, aluno competitivo, né? Essa autorização aqui, tá? Essa autorização aqui, ela tem outro impacto em outro assunto nosso, tá? Ou seja, esse assunto aqui, ó, ele passa a ser o quê? Ó, uma exceção, ó, uma exceção ao princípio da exclusividade orçamentária. Por quê? Porque a peça orçamentária, ela deve conter somente o que? A previsão da receita e a fixação da despesa. Ele é autorizativo, só isso. E aqui está autorizando a abertura de crédito adicional, ou seja, não é objeto. Não é objeto, tem que ser uma lei específica. Mas por que o legislador fez isso? Porque ele é sábio, um cara que está na operação. E é engessar em muito a administração pública. Se assim não fosse, ia engessar em muito a administração pública. Então, por isso aí, tá, que ele fez isso, tá? Por isso que ele fez isso, para não engessar, né? Aí, ó, exemplo, ó, tá aí, ó. Artigo 65, parágrafo 8º, ó. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, princípio da exclusividade, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares. Então tá aí, tá? Então tá aí a primeira coisa, né? Então ele tem aí a primeira exceção, princípio da exclusividade, ó. Não pode, ó, autorização para abertura. O que acontece? Normalmente os caras fazem isso, né? Normalmente ele faz isso, já fica autorizado aí determinado percentual, normalmente até 20%. Então a própria LOA já autoriza, né? Já autoriza o quê? Autoriza o Poder Executivo, né, a fazer movimentações durante a execução de até 20%. Professor, já que estamos falando do princípio da exclusividade, né, orçamentário e o restante aqui, ó, e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Ou seja, outra exceção já é o quê? Olha, a gente vai precisar fazer, né? Tipo assim, o cara coloca lá no orçamento construção de uma escola, tá? O cara, reforma de uma escola, por exemplo, né? E aí é o seguinte, ele faz essa previsão, não tem o recurso no fonte de 100, ele vai ter que emprestar esse dinheiro à administração pública, né? Mas já está lá na LOA, já esse projeto de reforma da escola. E aí lá ele já autoriza o Poder Executivo a efetuar contratações de crédito para essa finalidade. Uma outra situação, né? E também ele pode ter o tal do aro, né? Do aro, né? Artigo 44, vamos lá, falar crédito extraordinários aqui, né? Ok? Vamos aqui, né? Da legislação. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Executivo, que deles imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Aí, ó. Os créditos extraordinários, abertos por decreto do Executivo, deles imediatamente conhecimento para o Legislativo. Tá ok? Tá, e aí eu tenho que explicar para vocês aqui uma coisa muito legal aqui, que eu tenho que explicar para vocês aqui, né? Então, o que acontece, ó? Isso aqui em 64, tá? 64, tá? Em 64, a Constituição vigente naquela época não trouxe a previsibilidade da edição de medidas provisórias. Esse assunto de medidas provisórias, né, as medidas provisórias, ela aconteceu com o advento do quê? Da Constituição Federal de 1988. Né? Vou colocar meu celularzinho para carregar. Tá? Então, a Constituição Federal de 88, né? A Constituição Federal de 88, ele trouxe o quê? Trouxe a previsibilidade do quê? Tá? Eu vou fazer um quadrinho para vocês aqui para ficar melhor. Né? Então é o seguinte, ó, vamos lá. Mas incrível, você tem vários canetão, você pega sempre o estragado, né, cara? Vamos lá. Ó. Em 1964, né? O que aconteceu? Vou colocar aqui, ó, créditos
extraordinários. Agora é para nunca mais esquecer, tá? Então, em 64, ok. A abertura, olha aí, você tem sempre o quê? Ó, autorização e abertura. Autorização e abertura. Ok? Em 64, era um decreto único. Que já fazia as duas coisas, né? Só que ele diz o seguinte, né? Daqui, de imediato, o legislativo, ó, para conhecimento imediato, ó, para conhecimento. Olá, meus amigos, minhas amigas. Primeiramente, eu quero pedir licença para vocês e fazer um grande convite. Gente, essa aula é uma aula demonstrativa do meu curso de Administração Financeira e Orçamentária. Este curso ele foi gravado 100% em 2021, faz parte do nosso curso de AFO regular, gravado pelo professor LAC, professor Luiz Antônio de Carvalho. Já sou professor dessa matéria desde 1998. Mais de 20 anos aí que eu sou professor de AFO e eu tive a oportunidade de acompanhar todas as grandes alterações. Como trata de um curso regular, aqui da Lá Concurso, um curso regular especificamente meu, vocês podem ficar super tranquilos. Ah, professor, esse curso é atualizado? Claro, esse curso está super atualizado até a emenda constitucional número 109. Ah, professor, amanhã foi publicada uma nova emenda que teve reflexos aos nossos estudos. Não só a emenda, mas toda e qualquer alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, toda e qualquer alteração na Lei 4.320, em qualquer normativo que impacte na nossa disciplina, esse curso será super atualizado. Garanto para vocês que é um curso completo, é um curso detalhado, é uma linguagem bastante tranquila que eu tenho certeza absoluta. Se você assistir todas as nossas videoaulas, seguir todas as nossas orientações pedagógicas, você será muito bem sucedido. E além disso, nós temos um serviço chamado Banco de Questões, é um serviço adicional, né, custa apenas R$40, é facultativo, que em cada videoaula nós temos lá uma seleção de exercícios referente a este curso. Aqui para você aprender de forma definitiva, né? Então, como é que funciona? Primeiro, quanto o curso custa? Cara, R$80. Você pode dividir em 10 parcelas de R$8. Só não estuda quem não quer. Um curso super atualizado, competitivo. Se você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que você gostou dessa videoaula, quer o material de apoio, quer assistir o restante, é só clicar aí embaixo, né? Olha só, a organização do curso, né? Então nós temos aqui, ó, todas essas videoaulas, tá? Todas essas videoaulas aqui, todas elas já estão gravadas e atualizadas. No total são 17 horas e 11 minutos para você aprender de forma definitiva administração financeira e orçamentária. Tá bom, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.